Como era o meu costume, levantei-me cedo para prestar adoração aos deuses por meio de orações e de ofertas queimadas. Havia prometido a eles minha obediência. Numa fatídica manhã, não consigo mais me lembrar quando, pois havia tantas. Ao sair de meu local de culto, tentei sentar um pouco para ler os credos de Roma, conforme foram escritos pelo próprio imperador. Era minha obrigação, não apenas como centurião, mas também como cidadão romano, entender os propósitos do César, todo-poderoso e de Roma. Só que bem na hora em que comecei a desenrolar o rolo, um mensageiro desconhecido chegou ofegante com uma notícia de Pôncio Pilatos, governador da Judéia, com instruções expressas para que minha guarnição fosse imediatamente ao seu palácio. Cheguei com outros 300 homens, quase como se tivéssemos voado. O sol acabara de nascer, mas aquela era uma manhã diferente e, em vez do frescor do amanhecer, sentíamos o ar carregado. Os homens, todos vestidos com couro, ostentavam espadas metálicas, balançando nos seus cintos, e as lanças que rasgavam o céu, em sinal de descontentamento por terem sido despertados numa hora tão imprópria. Eles se agitavam freneticamente, mesmo estando em formação rígida, enquanto aguardavam a minha ordem. Podia-se ouvir o som das sandálias como solado espetado que batiam contra as pedras do chão do corredor de entrada do palácio, o que conferia ao momento um clima de mistério. Sem dúvida, os soldados imaginavam que eu soubesse a razão para aquilo tudo, mas eu não sabia. Até que outro mensageiro chegou até mim, com outro rolo que descrevia exatamente a nossa tarefa. Jerusalém era um lugar conhecido por abrigar um número muito grande de zelotes, inconsequentes. E eu tinha experiência em neutralizar os fracos motins que esses desordeiros e suas milícias desorganizadas planejavam para libertar os judeus dos grilhões de Roma. Ao ler a última frase da ordem escrita que recebi do mensageiro, lembrei-me de uma ocasião especial em que esses revoltosos tentaram se insurgir contra o governo. Era a revolta mais recente, mais patética. Um pequeno exército de rebeldes religiosos mal armados conseguira assassinar um insignificante vigia do portão do palácio do governador. A ideia de que um punhado de camponeses supersticiosos pudesse fazer com que Roma capitulasse era ridícula. E se isso não fosse algo tão triste, seria até engraçado. O líder daqueles homens era um homem magro e suado, com uma barba rala, careca e com um olhar meio estrábico. Um judeu, mas um sonhador irresponsável que sofria de ressentimento. Seu nome era Barrabás. A sua prisão não significou nada de especial para nós. Eu apanhei na rua
enquanto tentava se esconder atrás da lona de um vendedor de rua. Depois que sua pobre milícia foi esquartejada e jogada aos cães, fui seu júri e seu juiz, já que somente nós, os romanos, temos o direito a julgamento. Joguei-o em uma cela minúscula, depois que a guarnição fez seu exercício físico diário, ao bater nele com varas e estapeá-lo com as mãos em luvas. Mas aquele dia foi, de alguma maneira, especial para mim. Enquanto fazíamos nosso trajeto até o pretório, arrastando o prisioneiro para a plataforma, onde havia outro homem, a multidão bradou em uníssono um coro cheio de ódio: "Crucifica-o! Crucifica-o!" O governador se dirigiu à multidão enfurecida com palavras cautelosas, dando a ela a opção de escolher entre aqueles homens: o ensanguentado e o inocente aos olhos de Pôncio Pilatos, e Barrabás, o zelote, sonhador que havia fracassado em sua tentativa de derrubar o governo. Eles imediatamente começaram a pedir pela morte de um e a libertação de outro, em um brado arrepiante. Ao que parece, pelos gritos da multidão, o homem escolhido não havia ofendido Roma, mas sim os judeus. Um mensageiro fez uma interrupção que era, sem sombra de dúvida, uma questão urgente, e depois recebi o comando para levar esse prisioneiro para o interior do tribunal. O diálogo que ouvi deixou transparecer o caráter daquele outro prisioneiro. Ele só falava quando lhe perguntavam. Alegava que a autoridade do governador tinha sido dada a ele por seu pai, o que pareceu não fazer qualquer sentido para mim naquela hora. Quando ele disse que era um rei, lembrei-me do outro prisioneiro suado, Barrabás. Será que ele também tinha tamanhas aspirações? De qualquer maneira, este prisioneiro aparentava uma autoridade incomparável a de qualquer outro homem que eu já tivesse visto. E isso me impressionava profundamente, considerando que, afinal, eu já havia me encontrado pessoalmente tanto com César quanto com seus conselheiros, até mais vezes do que estivera na presença de Pôncio Pilatos. Alguns momentos depois, minha guarnição se dirigia através da multidão furiosa para o local da execução, arrastando 2 pessoas que haviam violado a lei romana e outra que aparentemente contrariara os judeus. O agressor dos judeus carregava uma coroa de espinhos que eu sabia tratar-se de invenção de meus soldados para torturá-lo ainda mais. A barba daquele homem estava cheia de sangue e suas costas abertas por causa das chicotadas que demos nele. Estava exposto a um ambiente altamente infeccioso, cheio de doenças que brotavam do próprio coração de seus inimigos atrozes. Todavia, parecia que sua dor física não era grande quando comparada ao peso da dor que carregava em sua fisionomia. Parecia carregar um peso eterno de cargas que não eram suas. Como de costume, fisguei o
Primeiro, cravo no pulso esquerdo de cada um dos criminosos, dando início à sua sofrida jornada de partida deste mundo. Em seguida, passei aos soldados as instruções finais sobre como proceder à crucifixão. Os dois desordeiros resistiam pateticamente aos soldados que prendiam seus braços sujos contra a madeira bruta, cuspindo blasfêmias contra os deuses de Roma e respingando um muco de sangue em seus rostos. Mas tudo o que conseguiam era movimentar a mão na vã tentativa de agarrar meu pulso com suas unhas quebradas até o cravo de ferro o atravessasse o pulso e o braço do sofredor ficasse fixado à madeira, ainda em movimentos frenéticos, como os de um animal ferido. Eu gostava de ouvir o som dos berros estridentes e dos gritos infernais que enchiam o ar e a paisagem com as convulsões epiléticas de agonia, quando as cruzes eram finalmente levantadas. Aquilo se tornava uma espécie de drama que, lá no fundo, me trazia um prazer secreto, maior até que o prazer que sentia ao assistir à luta dos gladiadores ou às corridas de bigas, em que muitos homens e mulheres perdiam a vida para proporcionar divertimento aos romanos. Às vezes, não conseguia me conter e acabava rindo de tudo. Mas este homem, mesmo sendo inocente, não demonstrou qualquer resistência em colocar o braço sobre o patíbulo de madeira. Seus olhos estavam fitos no soldado que o segurava o seu braço, e em mim, que era o seu sádico carrasco. Esperei a reação típica quando o prego penetrou-lhe o pulso. Só que este homem não era comum em nada. Em vez de cuspir na minha cara, ele agonizou e olhou ao longe, arranhando a sua coroa de espinhos contra o barrote atrás da sua cabeça. Ao contrário dos outros dois, este homem não gritou melodicamente em agonia quando a cruz foi erguida, um movimento que desconjunturava completamente o sofredor. As lágrimas rolaram o seu rosto, desfigurado, enquanto ele via a multidão que ia passando aos pés da cruz. Os gritos inflamados da multidão eram como as ondas bravias que rebentavam nas rochas de um penhasco à beira-mar. Mas, ao contrário dos outros dois, que amaldiçoavam cada pessoa que ali passava com palavrões inflamados, este homem falava calmamente com algumas pessoas que estavam paradas aos seus pés. Se não fosse um judeu, eu até teria me sentido inclinado a defender a reputação dele, que estava ali sendo ridicularizada. Pois confesso que acabei simpatizando com ele. Um pouco antes da sua morte, o céu escureceu
como se tivesse sido rasgado, tal qual uma carcaça deixando subir toda a sua culpa para o céu. A terra entrou em convulsão, num terremoto, e toda a nossa guarnição foi sacudida, como se fôssemos soldados de brinquedo. Naquele momento tive certeza de que aquele homem não era qualquer um. Ele detinha um poder único. Diante disso, todo o poderio romano parecia um monte de farinha despejada atrás da cruz, que o menor vento poderia espalhar pelo ar. A visão do seu corpo magro não saía da minha mente. Será que eu havia feito algum mal? Se não fiz nada de errado, por que tinha essa agonia no meu coração? Agora era eu que sangrava e todo o meu zelo por Roma escorria para fora de mim, exatamente como o sangue daquele homem escorria do seu abdômen e de sua testa. Não era ele quem estava caindo morto, mas eu mesmo. O seu corpo nu, desfigurado e cheirando mal, dependurado na cruz, parecia mais vivo do que eu. Com toda a minha parafernália militar, o capacete impecavelmente polido à mão e as insígnias romanas que eu carregava como se fossem mantos pendurados nos ombros, tive vergonha de mim mesmo. Virei-me para que ninguém notasse que eu chorava. O remorso invadiu minha alma e lágrimas quentes começaram a verter de meus olhos. Tentei me recompor, mas foi tudo em vão. Mais uma vez, eu me virei e olhei para ele. Então meus joelhos me traíram e fui ao chão. Minha testa beijou o chão. Em uma queda inusitada, rangi os dentes e consegui soltar estas palavras: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Minha vida nunca mais foi a mesma desde aquele momento. Essa é a mensagem. E eu quero confessar a você que segue conosco nessas madrugadas com Deus, que de tantas reflexões que já apresentamos, esta aqui me fez parar várias vezes, porque eu não conseguia conter as lágrimas. Esta reflexão inspirada de Dani Hatia falou ao meu coração com toda a profundidade. E eu oro para que fale ao seu coração, que te coloque mais pertinho daquele homem do Calvário que hoje vive e pode receber a sua adoração legítima, como tem recebido a minha e os meus milhares de perdão que tenho lhe pedido. Portanto, amigo, amiga, compartilhe, ajude pessoas a chegar mais perto e a sentir o seu próprio drama pessoal perto dessa cruz.
Abençoe pessoas. E se não for pedir demais, que você se inscreva, que você coloque um like ou dislike. O sininho precisa ser acionado segundo o YouTube. E um comentário. Senão nós vamos ficar muito atrás de vários canais que não apresentam uma mensagem que transforma o homem no mais íntimo do seu ser. Eu agradeço de todo o coração, também em nome do Senhor, e faço uma humilde prece ao findar esta mensagem, desejando a você um dia do Senhor cheio de luz e um Natal pleno da presença do homem chamado Jesus de Nazaré. Pai, obrigado por tantas confirmações. Obrigado porque ninguém pode tocar o coração de um homem se verdadeiramente não vier com uma unção do Teu Espírito para quebrantar algo de nós que precisa ser realinhado, remodelado, reformado, para que sejamos criaturas melhores do que somos, começando por mim, Senhor, começando por mim. Desta forma, apresento todas as famílias que nós representamos, assim como o coração individual de cada um, as coisas que estão lá dentro, as ansiedades, as dores, também as enfermidades, não importa o caráter delas, e as necessidades, Pai. Eu rogo que o Senhor venha agir pelos méritos de Jesus, de acordo com a Tua vontade. Edifique nosso caráter. Torne a gente homens dignos e de valor, para poder um dia estar diante de Ti, para sempre. Amém. Amigos e companheiros desta jornada, lembro a você, inscreva-se, por favor, se você ainda não é, e nos ajude a esparramar as sementes da vida, que é a palavra de Deus. Seja abençoado por isto. Compartilhe. Coloque um like ou um dislike segundo o teu coração. Acione o sininho e um comentário vai ser primordial para ajudar o nosso canal a ter mais eminência. Amém? Gratidão. E a você que nos ajuda até nesse quesito, eu peço uma bênção especial para você. Em nome de Jesus. E tudo que é ligado na terra é ligado no céu. E é assim que eu peço, por Cristo. Amém.